Boa tarde a todos. Que a paz e o amor infinito do Mestre Jesus nos envolvam neste momento de muitas aflições em que todos nós passamos. Somente com a ajuda fraterna de Jesus venceremos junto esta pandemia e todas as nossas demais vicissitudes, para retornarmos aos nossos estudos e trabalho da forma presencial, mais fortalecidos, moral e fisicamente. E assim será, pois o Senhor, que é o nosso pastor, nos deixou em sua mensagem maior a seguinte obra-prima, que é a base de todo o seu evangelho: amai-vos uns aos outros. E com certeza, amando uns aos outros, nada nos faltará. Né? E com as bênçãos de Deus, de Jesus, doutor Bezerra, o patrono desse nosso estudo, nosso querido doutor Bezerra de Menezes, né? De todos os bons amigos espirituais da Casa do Caminho, vamos dar início a esse nosso estudo com muito amor e paz no coração. É um estudo, mas é mais um bate-papo, né? Que nós estamos distanciados ainda um dos outros, assim, a gente não pode interagir, né? Então é mais um bate-papo, mais um eu aqui lendo o Evangelho e repassando assim algumas, vamos dizer assim, comentários, né, a respeito daquilo que nós conhecemos já através da doutrina espírita, né? Então hoje nós estamos no Livro dos Espíritos, na quarta parte, penas e gozos futuros, duração das penas futuras, e ela começa na nossa estudo de hoje, né, na questão 1003. E Kardec pergunta assim para os espíritos: a duração dos sofrimentos do culpado na vida futura é arbitrária ou está subordinada a uma lei qualquer? Os espíritos respondem: ora, Deus jamais age por capricho e tudo no universo é regido por leis em que se revela a sua sabedoria e a sua bondade. Então, gente, como diz o ditado popular, vamos até brincar, nós estamos careca de saber disso aqui. Deus está no comando, Deus é a inteligência suprema, né? Deus nos criou, então Deus quer o melhor da gente, então Deus não pode agir com capricho, né? Então, isso é a coisa da nossa inferioridade. Capricho, vaidade, orgulho, isso é coisa da nossa inferioridade. Deus não tem isso para ele, né? Deus é a perfeição máxima que a gente conhece. Como diz o Dr. Herman, o único perfeito é Deus. Então é verdade, né? Então Deus é perfeito. Né? Então, diante dessa grande verdade, né, vamos começar esse estudo nosso de hoje, até lembrando essa afirmativa dos nossos amigos benfeitores que quando nos dizem que o orgulho e o egoísmo são as nossas perdições. E isso a gente não quer aceitar. Né? Essa grande verdade também, que o orgulho e o egoísmo são as nossas perdições, a gente não quer aceitar. Né? Então nós estamos chegando às últimas questões do Livro dos Espíritos, que veio nos mostrar, né? Nós já sabemos bastante quem nós fomos no passado, que nós não somos marinheiros de primeira viagem, quem somos atualmente, né? Temos que valorizar muito essa bendita encarnação que Deus nos oferece nesse momento, e quem nós seremos. É a lei do progresso. Quem é que nós seremos? Nós partimos do zero para chegar ao 100, do simples ignorante para chegar à perfectibilidade. E nós chegaremos na perfectibilidade. Né? Como nós vamos ver no desenrolar das questões, vai depender da gente esse caminhar. Né? Não nos é mais permitido querermos nos isentar de nossas falhas ou faltas com as leis divinas, para acharmos culpados e justificar as nossas dores e sofrimento. É uma realidade dura? Sim, é uma realidade dura. Mas com certeza é real. Nós não entendemos ainda que nós somos juízes e réus de nós mesmos. Né? Nós podemos, né? Nós que manipulamos o nosso caminhar, nosso livre-arbítrio. Deus nos deu livre-arbítrio. Então isso é com a gente. Nós podemos caminhar bem ou não caminhar não tão bem. Como é que nós estamos caminhando? Cada um tem a sua, né? É o livre-arbítrio de cada um. O orgulho ainda não nos permite admitir essas enormes imperfeições, aliada que nós temos à falta de fé. Nós não temos aquela fé, nem aquela que remove montanha, não. Nós temos a fé, aliada à falta de fé, a certeza na vida futura. Se nós tivéssemos certeza na vida futura, a gente não. O espírita, principalmente, que isso tem como dogma isso aqui, né? A certeza na vida futura da reencarnação, nós estaríamos produzindo coisas melhores, né? Fazendo coisas melhores, mas não, a gente estuda, faz, acontece, não sei o quê, daqui a pouco a gente entra no baixo, como né? Qualquer coisinha assim, a gente entra no astral de uma briga, de uma discussão. Agora nós estamos vendo aí, agora a opção agora da pandemia, esse monte de fake news que botam por aí para justificar os erros. Aí a gente entra naquele pique, fica com raiva,
fica torcendo, torce igual time de futebol, igual Fla-Flu. Isso não é assim, gente, né? Isso magoa a gente acaba ficando com raiva, porque a gente vê um erro, né? E um erro, as pessoas sofrendo, as pessoas morrendo, né? E as pessoas querem justificar aquilo, achar que aquilo é normal, passou a ser morrerem 1000 pessoas por dia, passou a ser uma coisa normal, que não é, né? Não é normal. Então aquilo magoa a gente, aquilo a gente entra naquele pique dessa conversa, né? A gente desse ambiente assim, e aquilo nosso astral vai lá para baixo, né? Então, o que acontece assim? Nosso coração na mágoa, rancor, a raiva, né? Então, nós somos assim mesmo ainda, né? Então, o orgulho, gente, ainda não nos permite admitir essas nossas imperfeições, né? Essas nossas imperfeições. E digo mais, né? A eficácia da prece idem, né? Nós ainda ficamos dependendo da prece. Gente, o evangelho inteiro, ele fala da prece, né, como a prece é eficaz para a gente, porque a prece ela tem que ser do coração, né? Então, nós não ligamos muito à prece. Fazemos aquela prece de corriqueira, vamos fazer uma prece, não, a prece, como diz lá, não está lá no Evangelho, a prece é aquela coisa íntima, é a conversa com Deus, né? Nós não aprendemos isso aqui. A prece é a única oportunidade que nós temos de conversar diretamente com Deus, é de coração para coração, né? Então nós temos que rezar, temos que orar, temos que modificar nossos atos, nossa maneira de pensar, nossas atitudes, para nós sim. Mas enquanto isso aí, a gente continua o quê? Procurando, né, continuar à procura de uma justificativa, porque é mais fácil para a nossa vaidade a gente achar um culpado para as nossas dores e aflições. E as nossas dores e aflições são causadas pelos nossos atos indevidos para com a lei, né? Nos falta, com certeza, né, ainda a obediência e a resignação, que é a nossa aceitação à soberana justiça de Deus, que não falha nunca, é igual para todos. Ela é única, né? Ela é imutável como imutável é o Pai. Vou até recordar para mim, vou dividir com vocês, né? Para nós recordarmos junto, a lição está no Evangelho, no capítulo 9, no item 8, né? E ele fala justamente sobre a obediência e a resignação. Então, diz assim, a obediência é o consentimento da razão. É a nossa aceitação, a lógica, né? É a razão nos chamando, né? Quando conhece a ti mesmo, é a nossa razão. A resignação é o consentimento do coração, é a nossa aceitação à soberana vontade de Deus. Se nós estamos passando pelas nossas virtudes, nossas dificuldades, foram causadas por nós mesmos. É um pai corrigindo na gente. Você se corrige, como nós vamos ver na lição de hoje. Se você se corrige, você aí avança etapas. Nada demais, né? E quem nos diz isso é Lázaro. E Lázaro, quando fala sobre a obediência e a resignação, ele ainda continua. Lázaro diz mais para a gente assim: o covarde não pode ser um resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser criaturas obedientes. Não basta que os lábios digam palavras doces, se o coração nada tem a ver com ela. Isto é hipocrisia. Pode-se enganar os homens pelas aparências, mas não se pode enganar a Deus. Lázaro, Paris, 1861. Então, gente, Lázaro sabe das coisas, né? É isso mesmo, né? Nós sabemos que o Evangelho, ele fala para o coração de quem o lê, né? O Evangelho é uma terapia 0800. Somos nós, quando lemos o Evangelho, falando com os bons amigos benfeitores que têm Jesus como modelo e guia. Então estão falando com a gente. São espíritos amigos falando para a gente de coração para coração. A gente quer mais o quê? E fala com a gente lê e a gente quer aplicar isso que está no Evangelho no outro, não dá. Né? Não dá. Então nós temos que aplicar tudo que está no Evangelho em nós mesmos, porque nós somos ainda aqueles espíritos que estamos a caminho. Né? Mas estamos ainda muito devedores ainda para com as leis de Deus. Né? Assim, companheiro de estudo, que nós estamos aqui, né? Depois nós estamos aqui nesse comentário, né? Vamos estar atentos a essa duração das penas que a alma passa pelas suas faltas, né? Ela é de acordo com essas faltas. A pena é de acordo com a falta. A pena maior, você faz uma falta maior, sofre uma pena maior. É igual o jogo de futebol, né? Se é suspenso um jogo, 2 jogos, 3 jogos, daqui a pouco você é suspenso 12 jogos se você faz uma pancada. É assim a gente, é assim, tá entendendo? Igualzinho, né? Então, de acordo com a falta que nós fazemos, nós somos punidos por aquilo ali. A variação das lições de dor que ela nos traz são inumeráveis, né? Inumeráveis. Não existe um espírito que tenha o mesmo sofrimento que o outro.
Não existe um regulamento, não existe um regulamento. Regulamento é o de Deus. Deus vê, Deus provê e Deus age da melhor com a sabedoria. Nenhum espírito tem o mesmo sofrimento que o outro. Afinal, nós temos o nosso livre-arbítrio e somos uma individualidade. Vivemos em sociedade e precisamos um dos outros para nos corrigirmos. Isso é a grande verdade. As corrigendas, elas obedecem o quê? Obedecem à lei de justiça de Deus em todos os campos de luta. E é bom que se note essa diferença, para que a ignorância não venha a procurar justificativa ante os infortúnios, né? Então, a lei de Deus ela é soberana. E podemos encerrar esse nosso breve comentário, que nós estamos falando sobre essa questão, né? Com essa afirmativa. Não existe arbitrariedade para conosco. Somos todos filhos do mesmo Deus, né? E que tudo acontece é regido pelas leis divinas. Tudo obedece às leis justas, porque Deus, nosso Pai, é soberanamente bom e justo, né? Então nós temos que entender bem isso, né? Para nós não ser obedientes, resignados e resilientes, né? Resiliente, nós temos que agora tem a palavra resiliente aí que nós temos que fazer do limão uma limonada, né? Então, gente, nós temos que andar para frente. Esse é que agora andar para frente na prática do Evangelho, na prática do bem, como, né, o Evangelho vem ensinando para a gente assim, que é a Bíblia cristã. O Evangelho é a Bíblia cristã. Se nós seguimos o Cristo, nós temos que seguir o que está escrito no nosso querido Evangelho. Na questão 1004, Kardec pergunta: em que se baseia a duração do sofrimento do culpado? Aí São Luís que responde: no tempo necessário à sua melhoria, sendo o estado de sofrimento de felicidade proporcional ao grau de purificação do espírito. A duração e a natureza dos seus sofrimentos dependem do tempo que se leva para se melhorar. À medida que progride e que seus sentimentos se depurem, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. Obviamente, não é verdade? Então, pergunto eu, alguma dúvida com essa questão que São Luís fala para a gente? Nenhuma, né? Acho que ninguém nasce pronto. Todos nós nascemos, temos que percorrer, né, todo aquele nosso caminhar, né, aquele nosso caminhar. Né? E como diz o Espírito, os tempos são chegados. Então, a hora é essa. Vamos trabalhar e vencer as nossas vicissitudes. Nós não nascemos prontos. Lembra daquela história? Acabei de falar lá na frente, lá no começo, lá na questão 115 do Evangelho, do Livro dos Espíritos. Partimos do zero para chegar ao 100, do simples e ignorante para chegar à perfectibilidade. Então, todos nós temos o nosso caminhar. Aprender o que é o bem e o que é o mal, né? Então, nós temos que separar o joio do trigo. Na questão 1005, Kardec pergunta: para o espírito sofredor, o tempo parece tão ou menos longo do que quando estava vivo? Aí São Luís responde mais uma vez para a gente assim: parece-lhe mais longo. O sono não existe para ele. Apenas para os espíritos que chegam a um grau de depuração é que o tempo se apaga, por assim dizer, diante do infinito. Um grau de depuração, olha o que o São Luís falou. Aí ele manda até ver lá na questão 240, né? Então, na questão 240 do Livro dos Espíritos, lá na frente, né? Fala das percepções e sensações. Então, nós vimos lá que os espíritos nem sempre compreendem quando se trata de fixar datas ou época, né? Então, quando nós estamos saindo daqui tão perturbado, para a gente vai sofrer, né? A gente tinha aquela mentalidade há pouco tempo, né, que ia ficar permanentemente no fogo do inferno, né? Lá no mármore do inferno, tinha aquele negócio. Gente, graças a Deus, o doutrina espírita falou que não é bem assim, não, né? Mas não tem esse negócio de ficar no lugar definitivo, não. Se eu quero melhorar, eu vou melhorar e vou progredir e vou ser, como eu sempre dizia, vou lembrar meu amigo Ivo, que eu dizia sempre para ele, que no começo, lá 20 anos até comecei a ler o Ivo, naquela época eu ainda não estudava doutor Bezerra, né? Aí a minha coisa era o Santo Agostinho, que era que o Ivo gostava. Eu disse: olha, eu vou ser igual o Santo Agostinho, mas tu é bobo, tu quer ser... São Agostinho não chegou onde chegou, eu vou chegar, não sei quantos milênios eu vou levar, mas agora tudo bem, eu quero ser igual o Santo Agostinho, quero ser o doutor Bezerra, quero ser igual o doutor Ema, agora que estou na doutrina espírita, quero ser igual um monte de bons espíritos. Agora, não adianta eu querer ser se são palavras que saem do meu lábio, eu tenho que agir, não é verdade? Então é assim, então eu tenho que agir para progredir. Na questão 1006, Kardec pergunta assim: a duração do sofrimento do espírito pode ser eterna? Olha essa pergunta que eu acabei de falar. Graças a Deus não é, né? Aí os espíritos assim:
Sem dúvida, olha o que os Espíritos respondem, sem dúvida, se ele fosse eternamente mal. Isto é, se jamais se arrependesse, nem se melhorasse, sofreria eternamente. Olha, gente, isso é se, ele botou uma opção de se. Sem dúvida, se fosse, se não se melhorasse, se. Mas Deus não nos criou, aí continua a resposta, mas Deus não nos criou para sermos seres voltados perpetuamente para o mal. Ele apenas nos criou simples e ignorantes, e todos devem progredir, num tempo mais ou menos longo, conforme a sua vontade, a nossa vontade. A lei que rege a duração das penas é, portanto, eminentemente sábia e benevolente, visto que subordina essa duração aos esforços dos espíritos. Jamais lhe retira o seu livre-arbítrio. Se ele faz mau uso deste, sofre as consequências. Novamente, o amigo São Luís está dizendo para a gente. Então, gente, não existe o sofrimento eterno. Existe sim. Você está entendendo, né? A gente querer ser rebelde eternamente. Enquanto nós ficamos rebeldes à lei, nós vamos sofrer. Então, enquanto começar a agir de acordo com a lei, nós não vamos sofrer mais. Né? Então, eu estava até lendo uma passagem assim que a gente lê, né, no nosso culto lá, que vem lá do nosso Leon Denis, que nós fazemos à noite, pedindo paz e saúde para todos os irmãos. Né? O Leon Denis, nós temos a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, nós tutelados do Dr. Bezerra de Menezes, né? Então nós fazemos o culto e lemos aqueles livrinhos do nosso querido Emmanuel, né? Então, numa daqueles livrinhos, não me lembro agora se é Caminho, Verdade e Vida, então tinha lá uma história dessa que eu achei até interessante, né? Então, é a verdade. Deus nos dá tudo, mas ele não prescinde do nosso esforço. Então, nós temos tudo em nossas mãos, mas nós temos que trabalhar. Não há nada de graça. Se fosse de graça, não criava ninguém simples ignorante para chegar perfeito, já criava todo mundo pronto. Então, depende do nosso esforço, né, para nós progredirmos, né, meus amigos? Então, resumindo e pavimentando esse nosso caminhar, a duração do sofrimento é proporcional à purificação dos nossos pensamentos, atos e ações. Se queremos diminuir nosso padecimento, devemos trabalhar dentro de nós mesmos, né? Aquele famoso conhece-te a ti mesmo, analisando e corrigindo ideias e ações que nos fazem sofrer. Em tudo devemos impor harmonia em nossa vida, para que a vida do Cristo integre a nossa vida. Sigamos seus passos com firmeza. Agora, gente, é verdade ou não é? Ainda somos trôpegos, mas a doutrina espírita, entre tantos objetivos que ela tem esse grande objetivo para conosco, é nos tornar homens e espíritos melhores, nos fazendo recordar e praticar o que nós estávamos esquecidos, que são os exemplos e ensinamentos de Jesus. Então, gente, nós temos tudo em nossas mãos, a doutrina nos oferece tudo. Agora, é como diz o outro, como eu falei lá que o Emmanuel falou, tudo nos chega às mãos, mas agora eu tenho também que me esforçar para poder, né, praticar esses ensinamentos que nos chegam, não é verdade? Na questão 1007, há espíritos que nunca se arrependem? Aí os espíritos respondem, novamente, no nosso bravo e querido São Luís. Há aqueles cujo arrependimento é muito tardio, mas julgar que nunca se melhorarão é negar a lei do progresso e dizer que as crianças nunca podem se tornar um adulto. Olha só o que o São Luís falou. Então não existe, gente, não existe. Todo mundo se arrepende, todo mundo é a lei do progresso. A lei do progresso é a lei de Deus. Se é a lei de Deus, é para progredir, todos nós vamos progredir. Gente, não tem dúvida disso aí, né? Não, vamos em frente. Na questão 1008, a duração das penas sempre depende da vontade do espírito. Não haverá algumas em que lhe seja imposta por um determinado tempo. Aí, São Luís de novo. Sim, apenas que pode ser imposta por um tempo. Mas Deus, que só quer o bem de suas criaturas, novamente, vou repetir, mas Deus, que só quer o bem de suas criaturas, acolhe sempre o arrependimento e o desejo de melhorar, que nunca é estéril. Então é o AE. Lembra do AE, daquele negócio, né? Arrependimento, né? Arrependimento, expiação e reparação. Então nós temos que seguir esse ritual nosso, né? Tem até uma sigla, o pessoal pensa que é aeronáutica, não é aeronáutica, não é, né? Arrependimento, expiação e reparação. É o nosso caminhar, né? Arrependeu, nós vamos em frente, né? Então, o amor de Deus cobre a todos a multidão de pecados. E o amor de Deus cobre a todos os seus filhos, dentro do qual todos nós respiramos e todos nós vivemos. Graças a Deus, bendito seja, né? As penas, quando necessárias, são impostas. No entanto,
Depois que a alma passa a melhorar e um certo discernimento, ela pode escolher as suas provas. Obviamente, né, sempre sob uma supervisão de alguém maior. Esse alguém maior são os nossos benfeitores que assinam, né, como avalista a nossa volta à Terra. Né? Então você vê como é que nós somos parados e protegidos para progredir. Né? Se me permitem, né, eu faço até aqui uma observação ou um chamamento. Né? Deus realmente é um paizão. É um paizão. Ele é paciente, benevolente, indulgente, certo? Tudo isso nós sabemos que ele é, né? Agora eu pergunto assim, quando nós seremos aquele filho que ele espera de nós? Ele nos criou para chegar lá, né? Lá na ponta da linha do progresso, lá na perfectibilidade. Vamos ser, gente, né? Saímos do símil para a perfectibilidade. Como, né? Vamos ser. A Deus, uma vez eu estava lá no estúdio do Tobizinho, ela falou assim, gente, nós somos muito mole. Se nós fôssemos mais ativos, nós já estávamos no mundo de regeneração. Eu acho que sim também, eu concordo com ela, embora eu não sei se eu me esforce muito, estou nesse mundo, porque sou igual a todo mundo, né? Sou igual a todo mundo. Mas se todo mundo se esforçasse um pouco, né, nós estaríamos bem mais adiantados. Seria bom também nós fazermos valer o sacrifício que o nosso Mestre Jesus, né, Mestre Modelo e Guia, né, nosso Jesus, fez por todos nós. Né? Não vamos deixar aquele sacrifício ser em vão. O mundo de regeneração está batendo em nossa porta. Não vamos deixar escapar essa oportunidade para passarmos para a história espiritual ou para a história dos livros futuramente, como os exilados da Terra. Hoje nós conhecemos os exilados de Capela, né? Da Capela, que é uma estrela, exilado da Capela. Mas para não ser aquele exilado da Terra também. Então, gente, vamos caminhar, vamos andar que atrás vem gente, como diz o outro, né? Na questão 1009, que é a última nossa aqui, né? Nós temos resposta de 4 benfeitores que são longas, né? Eu fiz um resumo, não sei nem se vai dar tempo aí desse resumo, né? Que é longa demais, né? E eu vou falar aqui o que der para a gente falar e vocês vão ler, vão completar isso em casa que vale a pena, né? Então ela começa lá com o primeiro questionamento, né? Então essa é na questão 1009. De acordo com isso, as penas impostas jamais seriam uma eternidade? Tudo que nós vimos, então as penas jamais seriam uma eternidade? Né? Aí o Kardec perguntou. Então, a primeira que responde logo para a gente é o nosso querido Santo Agostinho. Então, Santo Agostinho diz, interrogai o bom senso, a vossa razão, e perguntai a vós mesmos se uma condenação perpétua por alguns momentos de erro não seria a negação da bondade de Deus? O que significa, com efeito, a duração da vida, ainda que ela fosse 100 anos, com relação à eternidade. Eternidade. Compreender bem essa palavra, eternidade, sofrimentos, tortura sem fim, sem esperança, por causa de algumas... Ora, vosso raciocínio não repudia semelhante ideia? Né? Então, aqui, vamos dar um pulinho aqui. O Deus dos cristãos coloca o amor, a caridade, nosso Deus dos cristãos, né, que Deus Jesus veio trazer para a gente, coloca o amor, a caridade, a misericórdia, o esquecimento das ofensas na fileira das primeiras virtudes. É isso que nós temos que falar. Caridade, lembra que a caridade que Jesus veio ensinar? O que é a caridade que Jesus veio nos ensinar? Né? Benevolência, indulgência, perdão das ofensas. É isso que nós temos que fazer, gente, para progredir. Simples assim. Não é tão simples, é simples falar, da boca para fora. Agora, agir é difícil para a gente ainda, né? Poderia ele não possuir qualidades das quais faz um dever? Né? Não haveria contradição em atribuir a sua bondade infinita a uma vingança infinita? Isso não existe. Deus é soberanamente bom e justo. Né? Isso quem nos fala é Santo Agostinho. Ele termina dizendo, quando ele diz para a gente assim, aí é que se encontra a verdade dessas palavras, a cada um segundo as suas obras. Santo Agostinho. Então a grande verdade é essa realmente, né? Cada um segundo as suas obras. Você é o que você faz, o que você representa para si mesmo, né? A vontade divina. Se você é aceitação, obediência, resignação, então você é juiz e réu de você mesmo. Então, cada um vai progredir de acordo com as suas obras. Qual é a nossa obra? Né? Então, vamos trabalhar bem essa nossa obra para progredir também. Depois começa o nosso próximo benfeitor, ele diz assim, dedicai-vos por todos os meios ao vosso alcance a combater e aniquilar a ideia da eternidade das penas. Né? Não existe o inferno eterno. Pensamento blasfematório, diz ele, para com a justiça e a bondade de Deus, fonte mais fecunda da incredulidade, do materialismo, da indiferença que invadiram as massas, desde que a sua inteligência começou a se desenvolver.
o espírito presta a se esclarecer, apenas civilizado logo aprendeu a monstruosa injustiça. Pobres ovelhas desgarradas, aprendei a ver aproximar-se de vós o bom pastor, que longe de querer vos banir para todos sempre, de sua presença vem pessoalmente ao vosso encontro para vos reconduzir ao aprisco. Quem nos diz isso é Lamennais. Gente, olha, né? Então, nós somos os filhos pródigos, nós somos filhos de Deus, gente. Aí vem Platão. Guerra de palavras. Já não fizeste derramar bastante sangue? Será ainda mais preciso reacender a fogueira? Discute sobre palavras, eternidade das penas, eternidade do castigo. Não sabeis, então, que o que entendeis hoje por eternidades antigos não entendiam como vós? Eternidade do castigo corresponde à eternidade do mal. Então, né, isso é Platão dizendo, o mal não existe, né? O bem é permanente, o mal é temporário. Quem está falando sou eu aqui, né? Platão. Isso aqui é Platão. Mas a doutrina espírita nos ensina isso aqui. O bem é permanente, o mal é temporário. Então, se nós estamos no mal, para nós é uma questão temporária, né? Esses bons amigos estão ensinando o caminho do bem. E nós vamos trilhar esse caminho do bem e nós venceremos as nossas vicissitudes e essa bendita encarnação que Deus nos oferece, né? Aí depois nós temos aqui, gravitar na direção da unidade divina, este é o objetivo da humanidade para atingi-lo. 3 coisas são necessárias, a justiça, o amor e a ciência. 3 coisas lhes são opostas e contrárias, a ignorância, o ódio e a injustiça. Olha só, hein? Pois bem, em verdade vos digo que contradizeis esses princípios fundamentais comprometidos à ideia de Deus pelo exagero de sua severidade. Vós a comprometeis duplamente, deixando penetrar no espírito da criatura a ideia de que nele há mais clemência, mais mansidão, mais amor, a verdade e a justiça do que atribuís ao ser infinito, né? Quem é, com efeito, o culpado? Aquele que, por um desvio, por um falso movimento da alma, afasta-se do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo e do bem, idealizado pelo arquétipo humano, pelo homem, Deus, pelo Jesus Cristo. O que é castigo? É a consequência natural derivada desse falso movimento, uma soma de dores necessária a fazê-lo ter aversão à sua deformidade pela experimentação do sofrimento. O castigo é o aguilhão que estimula a alma pela amargura a dobrar-se sobre si mesmo e retornar ao porto da salvação. O objetivo do castigo não é outro, senão a reabilitação, a reabilitação e a libertação. Quem nos diz isso aí é Paulo, o apóstolo. Então, gente, vamos fechar esse nosso estudo, né? Que vocês verem que isso aqui são textos grandes, vale a pena ler, que isso é texto sensacional, né? Vamos fechar esse nosso estudo com um comentário, né, do nosso querido codificador, nosso querido Kardec, né? E Kardec diz assim para a gente: querem estimular o homem para o bem e desviá-lo do mal, com o atrativo de recompensas e temor aos castigos. Mas se esses castigos são apresentados de maneira que a razão se recuse a acreditar neles, não terão influência alguma sobre ele. Longe disso, rejeitará tudo, a forma e o fundo. Que se lhe apresente, ao contrário, o futuro de uma forma lógica, e então ele não rejeitará. O Espiritismo lhe dá essa explicação. Então, o Espiritismo veio explicar tudo para a gente, né? Aqueles que têm acompanhado, como nós, diz Kardec, as peripécias da vida e dos sofrimentos de além-túmulo, através das comunicações espíritas, têm podido convencer-se de que, apesar de nada terem de material, nem por isso são menos pungentes. Com relação à própria duração deles, alguns teólogos começam a admiti-la no sentido restritivo indicado acima, e penso que efetivamente a palavra eterno pode referir-se apenas em si mesmo, como consequência de uma lei imutável, e não de sua aplicação indivídua. No dia em que a religião admitir essa interpretação, assim como algumas outras, que são igualmente a consequência do progresso das luzes, ela reunirá muitas ovelhas desgarradas. Isso é o nosso Kardec, né?
vem fechar esse estudo com essa explicação brilhante. Também aqui está reduzida também, vale a pena ler, né? E é isso realmente. Nós estamos bem na fita, porque nós somos filhos de um Deus soberanamente bom e justo. Nós temos Jesus como nosso modelo, nosso guia. Nós temos a doutrina espírita, né, que é a terceira revelação que ela veio trazer, recordar em nós aquilo que estava esquecido, são os ensinamentos do Cristo, né? Então nós temos tudo a nosso favor. Falta a gente agora realmente, né? Nós, como disse Jesus lá numa das suas homilias, né? Mão na charrua. Vamos trabalhar e vamos vencer essa nossa trajetória e chegarmos à nossa tão desejada perfectibilidade. Então, meus bons amigos e companheiros de estudo, que a paz esteja conosco. Chegamos ao final deste estudo. Eu desejo a todos um bom fim de semana. Fique com Deus, com Jesus, com o Dr. Bezerra, Dr. Erma, todos os bons amigos espirituais da Casa do Caminho, para que a paz, a saúde, o amor estejam conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, assim será, graças a Deus.